Boa noite, queridos alunos. Seja bem-vindo a mais uma aula de técnicas de programação. Hoje a gente vai ver assuntos novos, interessantes. A gente vai falar sobre modularização de programas. Tá? E com mais uma aula, vou contar com a ajuda do professor José Márcio. Aí, professor, tudo bem hoje? Boa noite a todos. Aí vamos passar por um novo conteúdo, mas espero que vocês tenham aí se esforçado um pouquinho para realizar as atividades, que elas são muito importantes para termos uma base para o que nós estamos vendo nessas próximas aulas. Voz grossa essa, professor, tá boa hoje, né? A gripe. Gente, só relembrando o que a gente viu nas aulas passadas, tá? Hoje é a nossa terceira aula, vou deixar claro. Nossa primeira aula foi o que é uma linguagem de programação, a evolução que nós tivemos nessa área ao longo dos últimos anos. Já criamos nosso primeiro programinha, a gente fala programa ou software, né? Que foi o nosso Alô Mundo. Vimos como funciona o Java, como funciona a declaração de variáveis, isso tudo na primeira aula. Na segunda aula, o que a gente viu? As estruturas de controle, né? Muito importante para você poder criar aplicações mais complexas, né? Desenvolver softwares um pouquinho mais rebuscados. Que estruturas de controle que nós vimos na aula passada? A estrutura de controle de decisão, que é o if, no Java é o if. A de seleção, que é o switch, né? De repetição, que nós temos três estruturas, que é o while, o do e o for. Então isso foi todo o conteúdo que foi visto até agora. Agora nós temos um detalhezinho. A partir de agora a gente vai, se está ficando um pouquinho complexo, agora a gente vai descomplexar, né? Deixar menos complexo. É uma palavra que eu inventei agora, né? Vamos deixar menos complexo, porque a gente vai modularizar o nosso programa, a gente vai deixar ele mais fácil de entender, cada parte fazendo uma ação específica, tendo um objetivo específico, e é isso que é a nossa aula de hoje. Então vamos lá para a nossa aula, gente? A nossa agenda de hoje, tá? A gente vai falar de programação modular, justamente dividir o nosso programa, né? E vamos falar de funções e procedimentos, que é uma maneira de se criar módulos na programação, no nosso caso, programação estruturada. Esse aqui é a nossa agenda, é o que nós vamos ver hoje. Bem legal esse conteúdo, tá? Bem, vamos imaginar que você vai desenvolver um programa muito grande. Até agora, nossos programinhas têm 10, 20, 30, 40 linhas. Mas vai chegar um momento que os programas vão ter algumas centenas de linhas. Vai chegar um momento que nossos programas eles vão ter várias funções, e não uma função específica. Calcula a média, qual o maior, qual o menor. Não, vai ser quer dizer, é um código complexo. Vai chegar um momento que, se você colocar tudo aquilo ali num único arquivo, num único programa, e você vai deixar complexo até entender. Imagina você, para executar uma ação, você ter várias linhas e ficar rolando a tela. Por que eu estou fazendo aqui? Você vai ser, realmente a gente fica um pouquinho perdido, né? Então vamos imaginar aqui um sistema comum. Eu gosto muito de dar uma prática, né? Um sistema que eu tenho uma interface com o usuário, né? E lá na interface eu consigo criar alguma informação, por exemplo, fazer um cadastro de cliente. Logo depois vou ter um módulo para consultar aquele cliente. Logo depois vou ter um módulo específico para atualizar os dados daquele cliente. E por último, um módulo específico para excluir aquele cliente. Esse é o famoso, gente, CRUD. Né? CRUD é um termo que a gente utiliza muito na programação, que são as operações básicas que a gente pode fazer em cima de um dado. Criar, consultar, atualizar e excluir. Né? Só que para fazer essas 4 operações eu preciso de uma interface também que vá manipular essas informações, né? Vai chamar essas funções no meu sistema. Agora imagina você criar tudo isso num único código. Não é legal fazer isso, né? O certo é você separar, olha, professor José Márcio, você é especialista em fazer relatórios, então você vai ficar com um módulo de relatórios. Professora Liliane, você é especialista em segurança, então você vai fazer o módulo de segurança. Professora Mariela, você é especialista em interface, então você vai trabalhar com a interface do sistema. Professor Lilo, você é especialista em mandar os outros fazer as coisas, então você vai mandar os outros fazer a coisa. Esse é o sonho de todo programador, é chegar à gerência, gente, é mandar os outros programarem por você. Mas para saber mandar, você tem que saber programar, tá? Para você chegar no topo, você realmente tem que passar por todos aqueles caminhos até chegar ao topo. A não ser se tiver os QIs, né, professor?
O certo, então, gente, é a gente modularizar o nosso código. Vamos lá aqui, nós temos a interface, e essa interface vai me possibilitar chamar os módulos para criar, chamar módulos para consultar, atualizar, excluir. Desculpa. Perceba que agora aquele código que era um arquivo só, uma complexidade só, várias linhas, eu comecei a dividir. Olha, esse código é específico para consultar, não vai fazer outra coisa a não ser aquilo, né? Esse código é específico para excluir e assim por diante. Qual é a vantagem que eu tenho nisso? Qual é a vantagem que eu tenho em dividir meu programa em partes, né? Se alguém liga para mim, eu sou o gerente, né? Tenho que falar o gerente. Gerente, professor Lilo, o módulo de relatórios não está funcionando. Eu vou pedir para quem consertar? O responsável pelo módulo de relatório. Olha, professor José Márcio, o relatório tal não está funcionando. Aí o professor José Márcio, o relatório tal, então vou lá no módulo que corresponde àquele relatório, ele vai modificar aquele relatório. Ele não precisa saber do programa todo. Ele só precisa saber daquele módulo, né? E isso, gente, é uma prática de desenvolvimento de engenharia de software, desenvolvimento de software muito grande. É realmente modularizar. Os programas hoje são pequenas partes que juntos, né, quando acoplados, quando eles são juntados, vamos dizer, fazem o todo e fazem as coisas acontecer. Então é importante hoje a gente modularizar o software. Vai ter uma disciplina logo após a nossa aqui, terminando a nossa disciplina, que é Programação Orientada a Objetos. Essa disciplina de Programação Orientada a Objetos é perfeito para entender mais ainda essa modularização, porque a gente vai obrigar a modularização do software criando objetos, né? Objetos que se relacionam, que fazem parte na solução do seu sistema, do problema do seu software, né? Mas por enquanto a gente vai ser um pouco mais simples. Eu tenho um código muito grande, eu preciso criar módulos, eu preciso criar módulos, subprogramas, que a gente chama, que executam tarefas específicas dentro do meu contexto, do meu programa como um todo. Vamos lá, continuando. Então, o que seriam os módulos, gente? Conceito, vamos lá. Os módulos são unidades bem definidas, contendo blocos de instruções que visam cumprir uma tarefa específica, né? É interessante que cada módulo cumpra uma única tarefa, senão você vai ter... Você pode criar módulos até um pouco mais complexos, mas o legal é um módulo específico para cumprir aquela tarefa, ponto. Né? Qual é o objetivo desse módulo? Somar, então ele só vai somar. Qual é o objetivo desse módulo? Calcular a média, então ele só vai calcular a média. Qual é o objetivo desse módulo? Calcular a área, então só vai calcular a área. Qual é o objetivo desse módulo? Cadastrar um cliente, então ele só vai cadastrar um cliente e acabou. Né? Então é bom você ter uma única ação macro, né? É bem possível que esse cadastrar cliente ele utilize outros módulos, né? Pode acontecer isso. Para cadastrar cliente, a gente verifica se o cliente se a pessoa que está querendo cadastrar tem acesso, então vai ter um módulo de segurança. Mas o importante é que a divisão do seu programa em funções específicas é a melhor maneira de se programar atualmente, tá? Bem, cada módulo tem como funcionalidade retornar uma resposta a ser utilizada como parte ou subsídio da resolução do problema. Portanto, ele é uma parte do conjunto da solução, né? Um módulo, gente, ele faz parte da solução. Ele não está ali sozinho, ele foi escrito por algum objetivo, fazer parte de uma solução maior, né? Em orientação a objetos, já estou me adiantando, né, professor? Em orientação a objetos, esse módulo, inclusive, pode ser um pouco mais independente, porque ele pode fazer parte de várias soluções, de vários programas, né? Vamos imaginar esse conceito. Criei um módulo de cadastrar cliente, né? Esse módulo de cadastrar cliente pode funcionar no meu sistema de controle de estoque, no meu sistema de fornecedores, no meu sistema de força de vendas, por exemplo. Quer dizer, é o mesmo módulo que pode ser utilizado por vários sistemas. Pode acontecer isso, mas a gente não vai abordar profundamente agora nessa disciplina, mais de programação orientada a objetos, a seguir sendo os próximos capítulos aí, né? Vamos lá, gente, continuando. Para que eu vou criar módulos? Vamos citar alguns desses objetivos. Para que eu vou criar um módulo, professor? Né? Eu já falei, diminuir a complexidade. Dividir para conquistar, né, que a gente chama, diminui a complexidade
a gente detalha qual é o módulo, a gente consegue ser mais, ter pessoas trabalhando mais especificamente com aquela especialidade naquele módulo, né? Vamos ver alguma dessas características? Primeiro, vamos lá primeiro. Diminuição da complexidade do algoritmo. Por que a gente fala que diminui a complexidade? Não, o que pode me dizer que criar módulo diminui a complexidade? Antigamente, né, até então, se eu for criar um programa como um todo, eu preciso conhecer o programa todo. Se eu for criar apenas um módulo desse programa, eu preciso apenas conhecer sobre aquele módulo. Eu não preciso saber sobre os outros. Então, para mim, diminui a complexidade, para quem vai desenvolver o módulo. E depois também fica mais fácil, gente, que eu posso dizer, fica mais fácil você entender seu programa dividido ele em partes. É mais fácil, até mais comum a gente fazer isso no dia a dia. Para chegar a um determinado objetivo, tem que fazer esse passo. E cada passo seria responsável por um objetivo. Tá? Segunda vantagem aí, melhor compreensão de cada componente isoladamente. Bem, acabei de falar, né? Diminuindo a complexidade, cada módulo vai ter um objetivo específico. E se eu tenho um objetivo específico para aquele módulo, eu tenho maior conhecimento acerca daquele módulo, né? Eu posso destacar um profissional específico naquela área. Olha, você vai ser responsável por desenvolver ou ser responsável por essa parte do projeto, do nosso projeto. Então, coloco ele lá. Inclusive, hoje, gente, é importante saber que os softwares não são mais desenvolvidos por uma única pessoa. É muito difícil você ter um cara que desenvolva tudo. Isso funcionava uns 30 anos atrás, com o pessoal que desenvolvia Clipper ainda, né? Que o cara fazia todo o sistema do início ao fim, uma única pessoa e estava aí. Agora não, os softwares são bem mais complexos, tem um cara especialista na interface. Eu mesmo desenvolvo muito sistemas para a internet, né? Só que eu não sei nada de design. Eu sei ler um código HTML, eu sei entender o código CSS, eu consigo compreender normalmente um código em JavaScript, mas não é a minha parte. Eu delego essa função de designer para outra pessoa. Eu fico com aquela programação no lado do servidor. Eu preciso entender, mas não sou especialista, né? Eu faço uma analogia também a pintar um quadro. Principalmente essa área de design, que é muito importante, é um profissional muito requisitado no mercado hoje. Vamos pintar um quadro. Eu sei que para pintar um quadro eu preciso de um pincel, eu sei quais são as cores, eu tenho a noção, eu sei misturar as cores, eu tenho um conceito todo, né? Posso até ter esse conceito, né? Para pintar o quadro, você pega aquela pastinha, mela o pincel e começa a pintar aqui o seu quadro. Eu sei fazer isso. Mas daí, para aquele quadro ser uma coisa relevante, é outros 500, né? Então, geralmente, é necessário um especialista para aquela área. Então, hoje, os nossos softwares são desenvolvidos por uma equipe de pessoas, um cara especialista na parte de interface, outro especialista em banco de dados, outro especialista em infraestrutura, o analista que vai ser responsável pela rede, pelos servidores, outro especialista em segurança, será que o teu sistema não está vulnerável? Então, hoje, para desenvolver um sistema, hoje, a parte do marketing, né, a gente sabe que nem sempre o melhor sistema é o que é atendido por todos, é o que fez o melhor marketing, né? A gente tem várias soluções aí vários cases para citar aí, que nem sempre o melhor é o mais difundido. Então, hoje nós temos equipes. Se você for desenvolver o software, gente, vai ser uma equipe. Até os mais simples apps, você vai ver que tem uma equipe aí responsável. Desculpa, tá, gente? Novamente. Bem, a terceira vantagem de trabalhar com módulos, tá? A simplificação das relações existentes dentro de um programa. Tá? Eu vou deixar claro, dentro do programa, como é que aqueles módulos vão se interagir. Como é que eu vou ligar aqueles módulos, qual é a responsabilidade de cada módulo perante o meu sistema como um todo, né? Então, eu tenho essa vantagem de modularizar o meu programa também. Gente, é só vantagem. Se você falar, professor, indica uma desvantagem da modularização do programa. Não tem. Hoje é de praxe modularizar todo e qualquer programa e todo qualquer projeto de software. Vamos falar mais programa fica uma coisa muito simples.
a gente fala projeto de software, né? Vocês vão ser engenheiros de software futuramente, né? Começa aqui com técnico em informática para a internet, mas depois vocês podem ir para um curso superior aí, já procurando uma ciência da computação, uma engenharia de computação, sistema de formação aí da vida, cursos, né, que vai aumentar, né, o nível de conhecimento de vocês. Bem, quarta vantagem. É de consenso que podemos resolver problemas complexos por meio da divisão de tarefas longas em tarefas menores e mais simples. Tá? Professor, se tiver alguma dúvida, estou vendo que o senhor está escrevendo aí à vontade. Estou respondendo algumas dúvidas aqui. Olha aí. Geralmente é atividade, né? Não. Então tá bom. É consenso nosso, gente, que às vezes uma tarefa muito longa, fica até difícil de executar. É melhor a gente fazer por partes. Lógico que cada parte tem que fazer uma parte do todo, né, para chegar àquele objetivo. Isso é consenso, né, que é a melhor maneira de resolver problemas. Geralmente o exemplo que se usa é das formigas conseguirem carregar uma grande quantidade de folhas, é que cada uma leva uma parte. Embora que no final isso não torna um todo, né? São várias partes que são armazenadas. Mas o objetivo nosso é criar vários pequenos pedaços para facilitar a manipulação desse pequeno trecho de código. E cada um conversando adequadamente com o outro trecho de código, isso vai facilitar muito o desenvolvimento. E isso começou com a gente. Foi a computação que achou que é melhor diminuir para conquistar, né? Dividir para conquistar. Não, isso já acontece há muito tempo. Isso aí é um processo já consagrado, a gente não tem nem o que discutir. Vídeo, o exemplo que coloquei aqui, né? O princípio da Revolução Industrial, né? O que é a evolução? Porque o que aconteceu na Revolução Industrial? Vamos dar uma olhada aqui. O princípio da Revolução Industrial é que as linhas de montagem de cada unidade eram responsáveis por uma parte de um processo, né? Inclusive o nosso professor aqui é especialista em gerência de processos também. Hoje tudo que se fala dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, é entender os processos dentro da sua empresa e saber como otimizar cada um desses processos, né? É a mesma coisa na engenharia de software. A gente tem que conhecer todos os processos existentes dentro de um software, tudo que ele faz, entender cada um deles e dividir, definir um responsável para cada um deles e, além de responsabilizar cada um desses processos, desses módulos, saber como é que eles vão conversar com o todo. Esse aí, por exemplo, o papel da pessoa que vai juntar todos esses módulos e fazer com que eles trabalhem juntos é o famoso gerente de projetos. É um outro perfil na nossa área de computação. Inclusive, gente, vocês escolheram essa área de computação como profissão, espero que vocês tenham escolhido essa área como profissão. Você tem várias portas aí, você tem várias áreas a serem seguidas, né? Desde a parte de análise, engenharia, como falei, banco de dados, segurança, redes, designer, engenharia do conhecimento, engenharia da informação, quer dizer, tem muita coisa dentro que você pode, na área de informática, vários caminhos que podem ser tomados. Talvez, eu vou até tranquilizar vocês, talvez programação não seja tanto o seu forte, né? É necessário a gente saber um pouquinho de programação, mas depois você pode, não, eu quero ir mais para essa área, eu quero ir mais para o banco de dados, não, eu quero ir mais para redes, eu quero ir mais para suporte, eu quero ir mais para a área até não é tão ligada à computação, mas você precisa saber, por exemplo, a área de marketing, né? Então nós temos toda essa questão aí. Esse processo de dividir para conquistar é um processo válido, a gente utiliza não só no software, mas em qualquer outro ambiente, vamos dizer, corporativo, ambiente de produção. Bem, agora que a gente já sabe o que é um módulo e para que serve, vamos criar o módulo, né? Um módulo, gente, deve ter um nome específico, ele deve ter o identificador dele. Então, gente, a gente criando o módulo, eu preciso dar um nome para ele. Como é o nome desse módulo? É o ID dele, vamos dizer, né? Geralmente os nomes são bem simples, até fáceis, eles já delimitam o objetivo dele.
O módulo deve ter um bloco de instruções que contenham todas as ações relacionadas ao módulo, tá? Ele deve ser estruturado como uma construção de pequeno programa, o qual possui suas variáveis e produz um resultado específico. Gente, cada módulo é como se fosse um programa completo, né? Um programa completo ele tem variáveis, um programa completo tem estruturas de controle, tem fluxo de execução, um programa incompleto tem só certo. Então, um programa completo tem tudo isso, mas o módulo também é um programa completo. Ele tem suas variáveis, ele tem seus fluxos, ele tem suas estruturas de dados, ele tem tudo ali dentro, né? Tanto que a gente chama um módulo aqui na programação estruturada, a gente está falando em programação estruturada ainda, apesar de estar utilizando a linguagem Java. Pessoal, a linguagem Java é uma linguagem orientada a objetos, né? Só que a gente está utilizando a linguagem Java para explicar para vocês programação estruturada. Por que não ir direto para programação orientada a objetos? Porque a gente precisa ter uma noção ainda, né, de como funcionam as estruturas básicas da linguagem, das técnicas de programação. E técnica de programação não tem... A programação orientada a objetos seria mais um modo de programar, não uma técnica. Tá? E voltando aqui, gente, um subprograma, quer dizer, eu tenho um programa grande, se eu criar um módulo, a gente passa a chamar ele aqui na programação estruturada de subprograma, né? Esse subprograma, por ser um programa, é menor que o programa, mas é um programa, ele tem todos os elementos de um programa normal. Variáveis, estruturas de controle, Cs, ifs, for, while e assim por diante. Né? Bem, um módulo, gente, deve poder prover uma estrutura para receber informações quando acionado. Né? Os subprogramas, vamos imaginar, um programa eu vou lá e faço minha entrada de dados. Em determinado momento, ó, calcule a média. Eu preciso passar a nota 1, nota 2 para calcular a média. Geralmente é o usuário que passa essa informação. No subprograma, a mesma coisa. Eu preciso de um mecanismo para passar informações a esse subprograma. Né? Esse mecanismo a gente vai ver que se chama parâmetros ou argumentos. É um mecanismo que a gente passa para o subprograma para ele poder executar baseado naquelas informações. Vamos ver daqui a pouco para que serve. E o mais, né? E finalizando, os módulos poderão acionar outros módulos para a continuidade de suas execuções. Então, gente, a gente pode afirmar aí que os módulos, às vezes, ele mesmo vai precisar de outros módulos. Ou então, subprogramas serem formados por outros subprogramas. Né? A questão é que todos os módulos podem se comunicar. Depende da engenharia do teu sistema, do projeto do teu sistema, de como é que vai ser feito essa integração dos módulos. Mas é possível sim, né? Um módulo chamar outro módulo, ou um módulo ser dividido em mais outros módulos. Pois é, gente. Muito legal, muita coisa aí em módulo, né? Mas é legal, o conceito é bem interessante. Bem, gente, vamos dar aqui, vamos imaginar um programa, né? Que a gente fazia até o módulo passado, até a aula passada. Eu criei um programa não modular, olha o nome aqui, programa não modular. E aqui dentro do meu método main, olha aqui meu método main, que é o meu método principal, é onde executa meu código. Eu vou definir interface com o usuário, eu vou definir a ação de criar, a ação de consultar, a ação de atualizar e a ação de excluir. Gente, eu vou colocar tudo isso dentro de uma única estrutura. É que aqui, se você dá uma olhada lá, não tem nada de implementado. Mas se eu for implementar, se for codificar, esse meu programinha aí vai ter algumas dezenas ou centenas de linhas de código, né? Vai ficar muito complicado aí. E eu vou colocar tudo num saco só, numa caixa só. Não é o ideal. O ideal é começar a dividir. Perceba que eu tenho ações específicas, eu tenho ações bem definidas dentro do meu programa. Né? Uma ação para criar a interface, uma ação para criar, uma ação para consultar, uma ação para atualizar, uma ação para... Perceba que eu tenho ações bem específicas dentro do meu sistema. Por que não modularizar? Então, ao invés de colocar tudo lá no main, vou ser bem simplista aqui, em vez de colocar tudo aqui no main, eu vou colocar todo o meu código, e é assim que a gente fazia até a aula passada, né? Estava certo, um fluxo completo aqui. Qual é o ideal agora? O meu programa modular, o que é que eu vou ter? Eu vou ter vários módulos, módulo 1,
módulo 2, módulo 3, módulo 4 e o módulo 5, que é a própria interface. O main, gente, poderia ser transformado no módulo de interface. Pessoal, isso aqui é programação no modo console. O que é modo console? Tem vários tipos de desenvolvimento de programação, né? Programação para web, programação para dispositivos móveis, programação para as nuvens, programação para dispositivos embarcados, né? Inclusive hoje saiu as especificações hoje estava lendo que a Google liberou as especificações para você criar aplicações para carros. A Google acabou de criar um SDK, né? Um SDK é um conjunto de ferramentas que permite você a criar software específico para aquele ambiente. E ele lançou o ambiente deles de automóveis. Eles imaginam que no futuro todos os automóveis, a grande maioria dos automóveis esteja rodando o Android deles, né? E lá você vai poder criar um programinha específico para rodar no seu carro. Daqui a uns 5 anos, vamos imaginar daqui a uns 5 anos, quer dizer, o programa, gente, o desenvolvimento é uma coisa interessante que vale a pena a gente citar agora. Quando a gente fala em desenvolver sistema, a gente não está desenvolvendo sistema mais para o meu computador só. O computador é de 30, 40 anos atrás, alguns anos atrás. Hoje, quando a gente fala em desenvolver sistemas, a gente fala de sistemas para o computador, para o smartphone, que eu não trouxe aqui, não tem como mostrar, sistemas para a internet. Agora a gente está sistemas para relógios, tem os últimos lançamentos, inclusive o Watch da Apple, aí, um relógio da Apple, e você vai comprar aplicativos para o teu relógio, né? Tem um óculos, aplicativo para o seu óculos, que é o Google Glass. Logo acho que vai ter outros dispositivos para vestir também, que você vai poder fazer aplicações para ele. A Google mostrou hoje apps para carros, né? Um ambiente para desenvolvimento de carros. Hoje eu mesmo, né, como ponto profissional, eu estou estudando bastante desenvolvimento para domótica, né, para automação residencial. É uma coisa muito legal, gente, você criar uma casa inteligente. Eu estou montando minha casa e nessa casa, como sou da área de TI, eu adoraria ter inteligência na minha casa, para economizar energia, para facilitar a segurança. E hoje é possível você fazer isso. E não é só possível você fazer isso. Às vezes você pode contratar uma empresa e vai cobrar uma fortuna de você, ou você mesmo criar seus pequenos módulos aqui. Você é da área de TI, você pode fazer isso, né? E criar programinhas, integrar esses módulos e a coisa vai funcionar. Olha, gente, uma outra área que está dando muito dinheiro, é uma área que vocês também podem se concentrar aí, a área de automação residencial. É o novo nicho hoje, né? Então, voltando aqui no nosso módulo, vamos imaginar o seguinte: aquele primeiro programa tinha um conteúdo todo lá dentro do main. Agora não, criei módulos específicos, tá? Então, o que o módulo criar vai fazer? Todo o código necessário para criar alguma coisa, tá? Consultar todo o código necessário para consultar alguma coisa. Não atualizar todo o código necessário para atualizar alguma informação no meu sistema. O excluir todo o código necessário para excluir alguma coisa do meu sistema, alguma informação do meu sistema. E aqui, gente, o main, vamos trabalhar com interface, eu vou poder, olha aqui, chamar o módulo criar, chamar o módulo consultar, chamar o módulo atualizar e chamar o módulo excluir. Vou apagar aqui novamente, só para mostrar como é que é o modelo. Conforme estava dizendo anteriormente, né? Isso aqui é uma aplicação do modo console, não é um web, não é... O console, gente, é uma aplicação que não tem interface gráfica. O que é um desenvolvimento console? Que não tem interface gráfica. No Java eu consigo criar aplicações para todos esses outros modelos que eu acabei de falar para você. Mas agora, a gente está iniciando nosso desenvolvimento, a gente está aprendendo a programar ainda e programando em Java, né? Então perceba que nossos sistemas não vão ser tão ricos em interface. Aqui vai aparecer aquela janelinha do DOS e vai executar. Se você pegar esse código, você vai ver que vai aparecer no máximo uma janelinha preta ali. Mas o importante é a técnica da programação. O importante é você saber o que está acontecendo ali no código. Que depois de você aprender a programar no modo console, que é o mais simples, é o primeiro passo para programar para aqueles outros ambientes que eu acabei de falar também, né? Mas aí, voltando aqui ao nosso código, o que vai acontecer quando eu chamar o criar? Ele vai lá e chama o criar. O consultar.
tá? O atualizar. E por último, o ou excluir. Né? Aqui, gente, o que, que estou fazendo? Um modelo de... É um modelo que eu estou chamando. É um modelo que eu estou invocando. Olha, nesse momento eu quero executar o código relacionado a criar. Nesse momento eu quero executar o código relacionado a consultar e assim por diante. É assim que eu desenvolvo modularmente no Java, né, simulando programação estruturada. Porque Java, como falei, já é programação orientada a objetos. Então vamos lá, gente. Técnicas de programação. Vamos falar especificamente de funções e procedimentos. Professor, módulos, agora funções e procedimentos. Gente, funções e procedimentos são subprogramas e subprogramas são módulos. É uma maneira de chamar, são os nomes mais específicos dos módulos de um sistema, né? Então eu tenho duas maneiras de modularizar um sistema, no caso que eu estava, do jeito que eu estava montando aí. Ou criando funções ou criando procedimentos. Agora, qual é a diferença de um? Para que serve cada um deles? Vamos falar dos procedimentos, que são os mais fáceis, né? Os procedimentos. Os procedimentos são partes de um programa, olha aqui, módulo, composto por um conjunto de comandos ou instruções utilizados para realizar a resolução de uma determinada tarefa. Os procedimentos são independentes e normalmente são utilizados para criar um determinado produto, uma determinada parte do seu código. Os procedimentos em Java são declarados pelo comando void. Nossa, o que é esse void? A gente vai ver agora, né? Seguido do nome do procedimento. Esse void, gente, é um nome que não me é estranho. Static void main, a gente estava fazendo até agora, mas o que significa esse void? Esse void é justamente isso, ele está definindo um procedimento. E o que é um procedimento? É um procedimento que eu apenas executo. Eu não preciso retornar nada para o meu ambiente de execução, onde estava executando antes, né? Apenas executo e ótimo. Vamos dar um exemplo? Como é que é a sintaxe de um procedimento? Vamos lá, sintaxe. A sintaxe é a visibilidade, void, obrigatoriamente todo procedimento tem void, o nome do meu procedimento e os parâmetros que eu posso passar para aquele meu procedimento. Eu falei para vocês que um módulo ele tem início e fim, assim como um programa tem. Um módulo ele tem início e fim, assim como um programa tem, tá? E eu falei para vocês que o módulo, que é um subprograma, ele parece um programa. Na verdade, ele tem todos os recursos de um programa. Ele tem variáveis, tem estruturas de controle, tem comando, tem instruções. E onde é que vão ter todos esses elementos? Tem que estar aqui dentro, ó. Desculpa, novamente. É aqui que vou declarar minhas variáveis, é aqui que vou colocar meus comandos, aqui vou colocar minhas estruturas de controle, minhas estruturas de decisão, tudo entre o início e fim do meu módulo, tá? Então, essa é a sintaxe de um módulo. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse código aqui, a gente vai ver, ele é um programinha que eu criei vários submódulos, quer dizer, esse programa ele vai executar várias funções. Que funções são essas? Vamos dar uma olhada? Eu tenho um programa cujo primeiro módulo vai falar diga alô. Então, qual é a função desse módulo? Diga alô. Dizer alô. Um outro módulo, conte até 10, tá? Um programa que fala diga até mais, não, um subprograma chamado diga até mais. E aqui eu vou ter um subprograma, uma interface, né, que também é um subprograma, que vai juntar esses três módulos, o diga alô, conte até 10 e diga até mais. Ele vai executar uma sequência de comandos para resolver o meu problema. Se você der uma olhada aqui na resolução, olha aqui, aqui é a minha interface console, gente. Por isso que eu falo, ela não tem uma interface gráfica. Ele vai mostrar aqui alô mundo, ele vai contar até 10 e depois vai mandar um até mais, né? São os três subprogramas que eu fiz. Detalhe, esses módulos são bem simples, é apenas para ilustrar. Lógico que eu tenho módulos mais complexos, lógico que eu tenho subprogramas mais complexos. A grande questão aí que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Por que eu falo que eles são procedimentos? Void, void e void.
Por isso são procedimentos. São void, tá? Quais são os nomes desses procedimentos? Olha aqui, diga alô, conte até 10 e diga até mais. E cadê os parâmetros que eu falei? Eles não têm parâmetros, eu tenho apenas o abre e fecha parênteses aqui, ó. Abre e fecha parênteses, mas mesmo não tendo parâmetros, mesmo não tendo argumentos, eu sou obrigado a colocar o abre e fecha parênteses, mesmo que esteja vazio, mas sou obrigado. É para dizer que aquilo é um subprograma, né? E todo subprograma, vamos dar uma olhada aqui no nosso código novamente, todo subprograma tem um início e tem um fim. Tem um início e tem um fim. Tem um início e tem um fim. Aqui, gente, tem quantos módulos? Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Eu tenho 3 módulos aqui no meu código, cada módulo com uma função específica dentro do meu programa. Dizer alô, contar até 10 e dizer até mais, né? Cada módulo tem suas declarações de variáveis ali dentro, cada módulo tem suas estruturas de controle. Aqui nós temos um for, né? Tem suas instruções, nós temos console, comandos de entrada, de saída, no caso de saída, desculpa. E o interessante é que, tá? Eles vão executar aqui no modo console de acordo com a chamada, ó. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada aqui com mais detalhes, né? Esse aqui é o meu módulo main. E eu tenho aqui, é aqui que eu estou chamando, que eu estou pedindo para executar cada um módulo. Quer dizer, eu só preciso definir o nome do módulo, já que ele não tem parâmetros, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que que isso faz? Ele manda executar o módulo alô, diga alô. O que que esse comando faz? Ele manda executar o módulo conte até 10, tá? Caio, ficou Caio, né? Conte até 10. E o diga até mais, né? Ele vai executar o módulo diga até mais. Perceba, gente, que assim, depois de eu ter criado os módulos estão lá em cima, né? Apenas fiz um zoom aqui no meu código, mas depois de criado, basta chamar pelo nome. E o programa vai lá e executa aquele módulo. Simples assim, né? E agora aqui embaixo, se vocês derem uma olhada, tá o meu módulo. Cada um, módulo 1 executando, módulo 2, módulo 3. E aqui ele executando primeiro o módulo 1, depois executando o módulo 2, depois executando o módulo 3. Gente, vamos lá. Vale lembrar, professor, que, como foi dito anteriormente, guardadas as devidas proporções, o exemplo aqui está mostrando um pequeno trecho de código, mas isso, se a gente pensar que poderia ser códigos maiores, esses módulos com mais complexidade, tornaria muito mais fácil da gente tratar possíveis erros que poderiam ocorrer, porque a gente identificaria que está num módulo e não em outro, ou até mesmo futuras melhorias na nossa aplicação, porque a gente já saberia aonde atuar diretamente, a gente vai naquele módulo. E um módulo bem feito pode ser muito bem reutilizável em outras aplicações nossas. A gente vai ver até o final da aula, professor, até é bom, ótima a sua consideração, que tem um carinha chamado biblioteca de classes, né? Biblioteca de funções. Essa biblioteca de funções são módulos que você faz que pode ser utilizado por todos os seus sistemas, né? Um exemplo, eu estou adicionando, a gente ia ver isso depois da nossa atividade, mas vamos dar um exemplo de um módulo que faz, que transforma um número qualquer em extenso. Se você digitar um número, ele volta para você o extenso daquele número. Isso é um módulo que quase todo mundo utiliza. Então você cria e qualquer programa que precise transformar um número em extenso pode utilizar esse módulo, tá? Bem, continuando o nosso conceito, vamos falar de parâmetros, gente. Parâmetros é uma maneira de passar informações aos nossos módulos. Para que servem essas informações, né? Os parâmetros ou argumentos, é uma outra maneira de a gente chamar, né? São a porta de entrada dos procedimentos e funções, né? A gente não viu funções, mas a gente vai ver daqui a pouco. É por meio deles que podemos passar alguma informação
a qual será utilizada em um subprograma. Nesse caso, subprograma, nós temos o tipo de função ou procedimento. O que seriam os parâmetros efetivamente? Os parâmetros, gente, eles se comportam como variáveis no procedimento. É como se eu estivesse declarando uma variável, só que você vai preencher ele fora do seu programa, do seu subprograma, desculpa. Então você fala, olha, subprograma você tem essa variável, mas essa informação vai ser passada por quem chamar você. Vamos entender melhor? Né? Lá naquela parte de parâmetros que eu deixei vazio, tá? Que está entre o parênteses, eu declaro quantas variáveis eu quiser. E como é que eu faço para declarar variáveis? O tipo de dado e o nome da variável. Professor, aí tá o nome de parâmetro. É que já que faz parte de um subprograma, o nome correto agora vai ser, em vez de variáveis, vai ser parâmetros. Só que vamos considerar, para a questão de analogia, né, que parâmetros lá não são que variáveis, mas variáveis que são passados no meio daqueles parênteses. Então, gente, o que a gente vai fazer antes de a gente chamar a nossa atividade, professor? Daqui a pouco nós vamos chamar a nossa atividade bem legal aí. Nós vamos desenvolver aqueles mesmos subprogramas, conte até 10, diga alô e diga até mais, né? Aqueles mesmos subprogramas, só que agora usando parâmetros. Qual é a vantagem de utilizar parâmetros? Em vez de você falar diga alô, eu posso criar um método chamado diga uma mensagem. Pronto. Não precisa ser alô. Diga uma mensagem. E você passa com um parâmetro a mensagem que você quer que aquele subprograma execute. Outro exemplo. Em vez de contar até 10, não. Eu quero contar até o número que eu quiser. Então você vai passar com um parâmetro aquele número que você deseja que seja repetido, né? Então vamos ver aqui, olha. Em vez de criar 4 subprogramas, um diga alô e assim, a gente dividiu o nosso código agora da seguinte maneira. Em vez de ser diga alô, diga algo. Em vez de diga até mais, diga algo, porque tanto alô quanto até mais é alguma coisa que eu quero dizer, né? Em vez de você contar até 10, conte até N. Agora, se é para dizer algo, como é que o subprograma vai saber o que dizer? Eu passo uma variável, um parâmetro, né? Que na verdade é uma variável, onde vai informar o que ele precisa dizer, quer dizer, é uma variável chamada algo do tipo string. E na hora de ele escrever, ele vai escrever o que você passou como parâmetro, né? Conte até N. Se eu quero contar até N, eu preciso passar como parâmetro o N, que é uma variável do tipo inteiro, né? E logo depois eu faço um for, que nem eu tinha feito antes, só que agora ele vai parar até no N. Quer dizer, eu posso dizer até 5, como posso dizer também até 10, até 20, até 100. E lá no meu código agora, vamos lá, no main, que é a minha interface, eu chamo agora o meu diga algo. E nesse diga algo, eu passo como parâmetro alô mundo. Depois eu mando conte até N e passo como parâmetro 10. E depois diga algo até mais. Tá, gente? Então perceba aí que eu tenho aí os meus subprogramas que agora são um pouquinho mais inteligentes, que eu consigo passar informações para ele, não apenas executo, eu passo informações daqueles subprogramas. O resultado é o mesmo, né? A finalidade vai ser o mesmo, ele vai dizer alguma coisa, contar e dizer outra coisa, mas eu simplifiquei melhor ainda, meu código ficou um pouquinho mais simples, né? Eu deixei ele genérico o suficiente para ser utilizado em várias situações. Os parâmetros servem para isso. Professor José Márcio, acho que está na hora da nossa atividade. Você pode discorrer um pouquinho o que é que nossos alunos vão ter que fazer e depois da atividade a gente vai ver o conceito de funções, que é um pouquinho mais complexo, mas que vale a pena a gente dar uma olhada. Um detalhe, todo esse material já está no nosso ambiente, né? Até é bom antes vocês virem para a sala de aula, vocês acessarem lá o EAD, o semipresencial de vocês, o EAD não, o ambiente virtual de vocês, desculpa, e baixar o material, imprimir os slides que vão ser passados, o conteúdo, porque inclusive estudar um pouquinho antes, né?
porque isso é um ótimo mecanismo para você aproveitar ainda mais nossas aulas aqui virtuais. Quer dizer, vocês já chegam preparados, sabendo o que vai ser visto aqui em sala de aula. Professor Demarcio, vamos falar das atividades aí? Sim, só rapidamente, só para frisar a questão dos parâmetros. O parâmetro é a porta de entrada do módulo. Então, quando a gente quer conversar com o módulo, a gente passa uma informação para ele. Se a gente quer que ele trate essa informação, é através do parâmetro. Então, a gente chama, se a gente fosse fazer uma analogia à pessoa, eu chamaria o professor Lilo, Lilo, ande. E eu passaria um parâmetro, uma informação junto da chamada dele. Só não peço para correr, professor. Andar eu fui andando, mas correr é impossível. Tá. Bom, na atividade, pessoal, é para formar duplas e discutir aí entre as duplas e também entre vocês, tá? A criação e a utilização de uma biblioteca de função são primordiais para a produtividade de um desenvolvedor. Então, a ideia é que a gente criar nossos próprios módulos, porque futuramente nós vamos estar utilizando isso em outras aplicações. Então, a gente ter uma biblioteca própria é muito importante. Embora que a gente encontra muita coisa na internet, a gente pode reaproveitar, tá? Desde que seja, lógico, disponibilizado para tal, mas a gente pode ter nossas próprias bibliotecas, tá? Então, a ideia é, quando o programador tem acesso a uma biblioteca de funções bem completa, muito do trabalho que ele teria que fazer pode já estar desenvolvido e disponibilizado nessa biblioteca, que são esses módulos, tá? Otimizando consideravelmente o seu trabalho de desenvolvimento. Então, aí estão as duas questões nossas. Pensando nesse contexto, dê exemplo de pelo menos 5 funções ou 5 módulos que deveriam estar presentes em uma biblioteca, para ajudá-los no desenvolvimento de uma aplicação mais genérica, tá? A fim de otimizar o desenvolvimento desse aplicativo. E a outra, pensar aí para cada uma dessas funções, desses módulos que você exemplificou, criar um cabeçalho, a chamada do módulo, como seria a identificação desse módulo, tá? Com o nome da função e os parâmetros e o tipo de retorno, que isso daí vai ser discutido mais à frente, mas a gente já vai rapidinho se adiantar. Pense em um problema computacional que é apropriado usar essas aplicações, esses módulos. Eu até dei um exemplo, gente, aquela função, aquele procedimento ou aquele subprograma, né, que transforma um número em extenso. Eu tenho minha biblioteca de funções, quer dizer, eu tenho vários módulos já pré-definidos que toda vez que eu preciso desenvolver um novo programa, eu apenas importo aquele módulo e utilizo, não preciso ficar reprogramando, refazendo a roda toda vez que for criar um novo projeto de software. Essa é a grande vantagem de você desenvolver sua biblioteca de funções ou de procedimentos, no caso, biblioteca de módulos. Vamos lá, gente. Até daqui a pouco. Bem-vindo aí de volta, depois das atividades. Espero que vocês tenham conseguido imaginar os módulos que vocês poderiam utilizar na sua biblioteca de funções, quer dizer, que você poderia reutilizar nos seus sistemas. O professor José Márcio vai dar uns exemplos aí pra gente, que a gente poderia brincar aí. O que você acha, professor? Temos algumas funções que a gente poderia usar como exemplo. Validar CPF. Normalmente as pessoas entram com CPF, quando dá um CPF que não é um CPF válido, existe cálculos que é possível ser executados. A gente poderia ter essa função. Função importantíssima, criar um novo sistema para verificar o CPF. E detalhe, a implementação está aí na internet, né, professor? Se eu pedisse para vocês, vamos fazer um módulo para calcular, verificar se o CPF é válido ou não, nossa, tem milhões de algoritmos lá para você colocar. Detalhe, só para para complementar aí, professor. O verifica CPF, verifica se o CPF é válido ou não. Ele não mostra se ele existe. É uma outra função. Apesar de que é possível você criar um bot, um robozinho, que dado o CPF, ele vai lá na Receita Federal, né,
e verifique se existe aquele CPF, de quem é o CPF. É possível fazer isso. Atualmente o CAPTCHA está impedindo, mas existe a possibilidade. Bom, mas... Vamos brincar. Tá, algumas outras funções é converter todos os caracteres para caixa alta. Geralmente algumas aplicações ou para caixa alta ou para caixa baixa, quer dizer, deixar tudo em maiúsculo ou minúsculo. Às vezes é necessário esse tipo de solução. A escrita de um número por extensa. Hoje não se usa tanto, mas é uma função que usava muito, principalmente preenchimento de cheques e tudo mais. A gente digitava só o número e escrevia por extenso esse valor. Tá? Cálculo de juros, dado a quantidade de meses, uma taxa variável, taxa fixa de juros, é possível fazer isso, manter com um módulo. Consultar o CEP, embora que aí também a gente vai envolver algumas funcionalidades de internet que hoje os Correios possibilitam, mas um módulozinho que permite essa consulta também é possível se pensar em realizar. Existem muitas outras. Eu vi várias respostas que foram dadas. Muitas das respostas assim são bem interessantes, embora algumas coisas assim, tipo alguma soma, algum cálculo bem simples de uma média, talvez ter um módulo específico para uma aplicação nossa para usar futuramente, talvez não seja tão interessante, até porque se for somar dois números e dividir por 2, não deixa de ser um exemplo de um módulo, mas não é algo tão complexo que a gente não possa em uma linha de código resolver, mas é válido, tá? É uma questão também que, geralmente, a linguagem de programação, no Java, inclusive, ele já fornece uma biblioteca de funções matemáticas complexas, né? Para elevar um número a uma potência, para calcular o seno, cosseno, tangente. Então, geralmente, a própria linguagem já fornece. Então, às vezes, você nem precisa implementar. A própria linguagem já te dá uma biblioteca de funções que você pode utilizar à vontade. Um que eu utilizo bastante, professor, eu tenho uma, para falar a verdade, uma das mais importantes que eu utilizo, além do CPF eu deixaria como sendo a primeira opção, verificar um e-mail, ver se o e-mail foi digitado corretamente, verificar se um link foi digitado corretamente, se não tem caractere inválido lá também. Então, todas as questões utilizadas na internet, né, CPF, o CPF está ok? E-mail, será que o cara não colocou um ponto a mais, esqueceu de um arroba, ou então inventou um e-mail ali estranho? Link, ou também formatar nome. Eu acho que uma das mais importantes é nome. Se você vai fazer um cadastro, geralmente uma pessoa coloca tudo maiúsculo, outro coloca tudo minúsculo, outro coloca espaço, ou uma gosta de trabalhar sem padrão e assim por diante. Aí a gente cria uma funçãozinha para deixar um padrão, ou tudo maiúsculo, ou tudo minúsculo, ou a primeira letra maiúsculo, o resto minúsculo. Quer dizer, você pode criar uma biblioteca de funções também para você formatar os dados antes de ser salvo no ambiente que você está desenvolvendo aí. Quer dizer, funções tem à vontade, né, professor? E a questão 2, a gente vai fazer alguns exemplos, assim que a gente passar o conteúdo de funções. Gente, algumas dúvidas também surgiram aí, eu vou mostrar aqui novamente o nosso código, os 3 subprogramas que eu tinha colocado, agora passando com... a gente redefiniu os subprogramas, mas passando como parâmetro, né? Olha aqui novamente em zoom. Então, em vez de ser diga alô ou diga até mais, a gente criou um subprograma chamado diga algo, quer dizer, qualquer mensagem, onde eu passaria um parâmetro chamado algo do tipo string. Esse algo, ele seria passado no system.out.println, quer dizer, qualquer coisa que eu passar como parâmetro, né, ele vai dizer. Aonde vai acontecer isso? Olha aqui na chamada. No módulo anterior, gente, no exemplo anterior, eu coloquei diga algo, abre e fecha parênteses apenas. Não foi assim? Quando a gente colocou um subprograma sem parâmetro. Agora não, pedi diga algo, ok, abro parênteses, que todo o subprograma tem que ter abre e fechar parênteses. E entre esse abre e fecha parênteses, eu coloquei o valor que ele tem que dizer, a mensagem que ele tem que dizer. Então, essa mensagem alô mundo vai parar onde? Olha onde é que ele vai parar. Eu vou apagar aqui, tá? Olha como funciona. Essa string vai viajar até o meu módulo e vai parar nessa variável chamada algo. Quer dizer, eu estou alimentando esse parâmetro. Então, algo vai estar com alô mundo.
E logo depois, quando ele for executar aqui dentro do meu código, né, dentro do meu subprograma, ao escrever, ele vai escrever o que está armazenado em algo, né? A mesma coisa aqui no conte até 10, agora não é mais conte até 10, conte até N, onde eu vou passar com o parâmetro N, né? Quando for chamar, olha aqui, conte até N, no modelo anterior eu tinha apenas aberto e fechado o parênteses, agora não. Opa! Só voltar aqui, gente. Só um pouquinho aqui, tá, gente? Que tá calibrando a lousa. Acabei apertando sem querer. Agora foi. Pronto. Perfeito. Aqui no conte até 10, eu voltei aqui, ok. Esse 10, olha lá o 10. O que é que vai acontecer com o 10? Esse 10 vai parar aqui no N, olha. Esse N vai receber o valor 10. O valor 10 aqui. E esse 10 vai ser utilizado no meu código para contar até 10. Ou qualquer valor que eu tenha passado por N. Em resumo, tá? O que que nós temos? Um módulo, um subprograma, agora a gente está falando em procedimentos, ele pode receber informações adicionais para poder executar. Essas informações são passadas de fora, perceba que lá no meio eu passei essa informação, e recebe pelo parâmetro. E o parâmetro ele se comporta como sendo uma variável interna ao subprograma que eu posso utilizar para fazer qualquer coisa lá dentro do meu problema, da minha solução, né? Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com parâmetros. Bem, antes de a gente tentar resolver a segunda parte da nossa atividade, que é criar os módulos, né? Os exemplos que a gente precisa, vamos falar de funções, né? O que seria funções? Qual a diferença entre funções e procedimentos? Então vamos lá. Funções, gente. Funções são instrumentos que têm como objetivo processar informações e retornar um valor ou uma outra informação. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Os procedimentos, ele apenas processa, ele apenas executa. Acabou, né? Vai gerar algum resultado, assim por diante, mas é por si próprio. Função, ele além de executar, além de processar a informação, ele retorna aquela informação para a pessoa que chamou aquele subprograma, no caso, aquela função. Então, nós temos uma diferença. Procedimento executa, acabou. A função executa e retorna. E retorna o quê? Alguma informação. E toda informação, a gente tem um tipo. É aí que entra, né? Vamos lá. O processamento de informação é realizado dentro de um subprograma, assim como o procedimento, com a mesma sintaxe do procedimento, bem que são bem parecidas. A diferença, tá, gente, é o tipo de retorno, que ele é diferente de void. Ele é diferente de void. O tipo de retorno pode ser qualquer tipo de dados, menos o void, né? Pode ser inteiro, string, boolean, um outro tipo de dado complexo e assim por diante. Mas não é void. O void, quando coloca o void, é procedimento. Se for diferente de void, ele é uma função, quer dizer, ele retorna uma informação. Só pelo fato de retornar, a sintaxe geral da minha, como posso dizer, da minha função, né? Ele sofre, meu subprograma, ele sofre uma alteração. Vamos dar uma olhada aqui no código. Que alteração é essa? Então nós temos, né, praticamente igual aos procedimentos, visibilidade, o nome da função não é mais parâmetro, né? Não é mais procedimento. Os parâmetros, quer dizer, tudo isso aqui é igual ao procedimento, menos o tipo de retorno, que é diferente de void. Lá eu tenho as variáveis locais, lá eu tenho os comandos, mas olha aqui a diferença, gente. Quando eu estou trabalhando com função, eu sou obrigado a retornar um valor. E esse valor que tem que ser retornado tem que ser do mesmo tipo da função. Se eu quero retornar uma string, a minha função tem que ser do tipo string. Se eu quiser retornar um número inteiro, a minha função tem que ser do tipo inteiro. E assim por diante. Vamos dar um exemplo aqui agora. Os exemplos que eu acho que inclusive o pessoal deu muito exemplo das médias ali, acho porque já tem um pessoal antenado, já pegou, já baixou o PowerPoint antes, já deu uma visualizada e viu que nós temos alguns exemplos de funções aí. Olha aqui a função. Eu tenho duas funções, uma para calcular a média e outra para calcular qual o número maior, né? Entre dois números. Uma questão, para calcular a média, quais informações são necessárias, pessoal, para calcular a média? Eu preciso de dois números para calcular a média.
Perfeito. Aí eu montei também um outro subprograma para verificar qual é o número maior. Número maior do que? Entre dois números, né? Eu preciso saber qual é o maior deles. Então eu passei também dois parâmetros, A e B. Vamos dar um zoom aqui no meu código? Então vamos lá, ficou melhor, né? Então eu tenho a minha função, ele retorna void, diferente de void, né? No caso ele retorna um double. Esse aqui vai retornar um inteiro. Então você tem duas funções específicas, uma retorna um double e outra retorna um inteiro. Qual é o nome desse subprograma? Média. Qual é o nome desse subprograma? Maior. Esse subprograma agora a gente sabe que é uma função, porque ele retorna o valor, né? Esse subprograma ele tem dois parâmetros, um parâmetro chamado A e um parâmetro chamado B. Só que esse parâmetro chamado B e A, eles são do tipo double, está aqui bem explícito. E quando eu vou executar esse subprograma, ele obrigatoriamente tem que ter o return. Olha, nos dois subprogramas que são do tipo função, ele tem o return ali na última linha do código. No caso do primeiro return, ele vai retornar a média, esse cálculo a gente já sabe de qual é salteado. E esse último aqui, o return, eu criei uma variável auxiliar, ele verifica qual dos dois é maior. Se um for maior, o auxiliar vai receber o A, se o B for maior, o auxiliar vai receber B. O importante é que ele vai retornar dentre o A e o B, que a gente vai passar como parâmetro, qual dos dois é o maior. Depois disso, gente, a gente utiliza a interface, o main nada mais é do que uma interface do meu código. Olha a diferença, gente, isso aqui, preste atenção à diferença de uma função para um procedimento. Isso aqui que é importante. A função retorna, o procedimento não retorna. A função é um tipo diferente de void. O procedimento tem um retorno igual a void. Então, olha a diferença aqui em funções. Vou até apagar aqui um pouquinho para liberar mais espaço. Estou até com medo de clicar aqui errado novamente. Mas vamos lá. Dedo grande. Como é que eu faço para chamar o subprograma? Olha, média, o meu subprograma média, abre parênteses, fecha parênteses. Eu estou passando parâmetro 10 e 5, quer dizer, o 10 vai para onde? Aqui no A. E o 5 vai para onde? Aqui no B. Então esses valores vão estar armazenados em A e B, e o A e B vai ser utilizado aqui no meu código. Até aí tudo bem. Até aí é exatamente igual ao procedimento. Qual é a diferença? Que após executar a média, o cálculo da média, ele vai retornar o valor. Olha aqui, gente, o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada. Vamos apagar aqui o que está em vermelho, para a gente saber que tem tanto risco aqui, a gente até acaba se confundindo, né? Isso aqui é importante, o conceito disso aqui. Então, eu passei aqui o média, o 10 foi lá para o A, o B foi lá para o 5 foi lá para o B, ele calculou tudo, está aqui o cálculo da média. E o que acontece? Ele vai retornar o quê? A média. Aqui, ele está retornando a média. Então, esse subprograma, gente, ele retorna o valor. Qual é a média entre 10 e 5? 7,5, por exemplo. Esse valor 7,5 vai ser armazenado, olha, ele vai retornar, gente. Ele pode ser armazenado por uma variável local. A mesma coisa acontece com maior e menor, olha aqui. Olha como fica legal as funções, tá, gente? Eu estou passando aqui no maior dois valores 4 e 6, quer dizer, o 4 vai parar no A, o 6 vai parar no B, aí vai verificar qual dos dois é maior, o 4 ou o 6. No final a gente vai saber que o B é maior, então ele vai retornar, olha aqui, returne o 6. Desculpa, gente, novamente. Retornar o valor 6 aqui. Esse valor, quando ele dá um retorno, olha aqui que ele vai executar, ele executou aqui o maior e o menor, ele descobriu o resultado, o maior entre o 4 e o 6 é o 6, e esse 6 pode ser armazenado numa variável local. O maior recebe o maior entre 4 e 6. Qual é o valor de maior aqui no caso? 6. Essa é a grande sacada, gente, é que agora eu não apenas executo, eu executo e retorno o valor. De posse desses valores, do média e do maior, eu consigo criar ou executar o resto do meu programa aqui. Gente, essa é a grande vantagem, né, das funções. Professor, então sempre é bom a gente criar funções? Não, depende da sua necessidade, né? O verificar CPF, eu acho que seria uma função e não um procedimento. Transformar número
número extenso também seria um procedimento, ou uma função. Alguns seriam mais um procedimento, como por exemplo aqui, professor, um exemplo de procedimento, uma biblioteca de funções seria um procedimento. Procedimento a gente pede que só seja executado um cálculo sem a gente obter um valor de retorno, né? Então mandar escrever alguma coisa, mandar formatar alguma coisa para que seja escrito, geralmente são utilizados em procedimentos. Executar uma ação que você não precisa de resposta. Normalmente. Salve. Pronto, ele vai lá e salva, né? Exclua, ele vai lá e excluir. Algum exemplo aí que não precisa de informação, um retorno dessa informação aí. Bem, gente, aí está o exemplo de funções. E finalizando, né? O conceito de funções e procedimento, funções versus procedimentos. A diferença básica entre função e um procedimento é que a função retorna o valor. Eu já falei, né? E o procedimento simplesmente executa uma série de comandos, sem retornar valores, né? Outro detalhezinho, se você definir uma função e você esquecer o return, o programa nem vai compilar, ele é obrigado a definir o return, né? É uma coisa que a gente precisa colocar aqui em ênfase, né? Agora vamos falar de biblioteca de funções, inclusive a nossa atividade foi em cima disso, biblioteca de funções. O que seria essa biblioteca de funções? Para que serve, né? É possível concentrar um conjunto de funções e procedimentos em uma única estrutura que é chamada biblioteca de funções. Professor, por que biblioteca de funções e não biblioteca de procedimentos? É apenas convenção, mas lá na biblioteca de funções também podem ter procedimentos. As bibliotecas de funções são muito usadas para minimizar o trabalho dos programadores, evitando assim o retrabalho. O exemplo que a gente colocou aí logo no início, alguns módulos, alguns subprogramas que a gente sempre vai precisar, a gente coloca dentro daquela estrutura, uma única estrutura chamada biblioteca de funções, né? Como eu falei, já existem algumas bibliotecas prontas, por exemplo, biblioteca MEF lá no Java, né? Eu preciso saber eu preciso saber como calcular, por exemplo, a potência, eu preciso saber como calcular a raiz quadrada, como é que seria esse cálculo, né? Não se preocupe, o Java já criou uma biblioteca com várias funções de raiz quadrada, potência, tangente, seno, basta você utilizar. A gente não viu ainda, mas na programação orientada a objeto, essa biblioteca é representada por uma classe que está contida em um determinado pacote. Tá? Então vamos imaginar o seguinte. Não sei se vocês já perceberam, nas primeiros códigos a gente dá import java.util.scanner. O que significa o java.util.scanner? Lá tem uma biblioteca de funções necessárias para eu poder entrar com dados. Sem o scanner eu não consigo digitar nada no teclado e ler aquilo que o usuário digitou no teclado. Então alguém, no caso o pessoal do Java, desenvolveu a biblioteca chamada scanner. Na verdade não é uma biblioteca, é uma classe, né? E lá na classe eu tenho várias funções prontas, por exemplo, readInt, readDouble e assim por diante. Lá dentro daquela classe, agora a gente não fala classe, a gente está falando em biblioteca de funções, a gente está falando de programação estruturada ainda, então esquece classe. Naquela biblioteca de funções chamada de scanner, tem várias funções preparadas lá para me ajudar a desenvolver, para ajudar a desenvolver meu código. Um detalhezinho, se eu preciso usar aquela biblioteca de funções, eu preciso informar para o meu programa que eu preciso usar aquela biblioteca. É ali que eu coloco, lá no início, na primeira linha do meu programa, import, quer dizer, eu quero importar, professor, né? A seguinte biblioteca de funções, a seguinte classe. Aonde é que está essa biblioteca de funções? java.util.scanner. Agora, o que é esse java.util? De onde é que veio essa palavra java.util, né? Vamos imaginar o seguinte, você tem vários arquivos no seu computador. Você tem músicas, você tem documentos, vídeos, planilhas, apresentações, fotos. Quer dizer, você tem vários arquivos no seu computador aqui, né? Acontece no dia a dia. Como é que você faz para organizar todos esses arquivos?
no meu caso, professor, eu acho que eu trabalho com pastas, né? Eu crio uma pasta chamada músicas, uma pasta chamada fotos, uma pasta chamada documentos. Nessas pastas ainda quero subclassificar melhor ainda, eu quero definir melhor as informações que estão lá dentro. Então, fotos, então eu crio uma subpasta chamada Férias 2014. Músicas, rock, né? Outra, pop rock, outras metal, outras... é só rock, né? Clássicos também, um diretório chamado Clássicos. E nós temos, quer dizer, eu comecei a categorizar, né? Organizar meus arquivos e coloquei em pastas diferentes. Lá no Java nós temos um conceito muito parecido com essas pastas no nosso arquivo, que seriam os pacotes, por isso que eu falei pacotes, né? Os pacotes, gente, eles é um mecanismo de organizar os códigos dentro do Java. Então aquela biblioteca de classe chamada Scanner, aquela biblioteca de classe chamada Math, quer dizer, o Java tem várias bibliotecas de classes, biblioteca de funções, desculpa, tem biblioteca de classe, professor. A gente acaba confundindo a orientação objeto com estruturado. Aquela biblioteca de funções, lá no Java tem vários, gente. Só que eles foram organizados em pastas, subpastas, subpastas. No caso Java, seria a pasta principal. Util, quer dizer, seria uma subpasta. E lá na subpasta você tem um arquivo chamado Scanner, analogicamente falando, né? Então é possível, por exemplo, também no dia que você for criar a sua própria biblioteca de funções, você colocar ela numa pasta específica. Olha, pasta minhas funções ponto banco de dados, quer dizer, todas as funções relacionadas a banco de dados. Minhas funções ponto segurança, quer dizer, todas as minhas funções relacionadas à segurança, professor. No diretório minhas funções ponto relatórios, então todas as funções relatórias, todos os subprogramas relacionados a relatórios está colocado naquela pasta virtual. Então é assim, gente, é importante, né? A gente já está acabando o nosso tempo, acabando nossa aula aí. É importante a gente definir o seguinte, uma mensagem no início da nossa aula, a gente precisa realmente modularizar o nosso código. Até então, talvez a gente não fique tão claro a necessidade de você dividir os programas, porque nossos sistemas ainda estão bem simples, a gente está aprendendo a programar ainda, né? Mas vai chegar um momento que o seu código, e espero que chegue esse momento, professor, que seu código seja bem rico, cheio de recursos, e aí que você vai falar, olha, eu preciso modularizar, eu quero um módulo específico para isso, e para você poder utilizar e reutilizar aqueles módulos sempre que você precisar. Essa é a maneira de programar corretamente hoje. Não só na programação estruturada, que é um modelo, é um paradigma um pouquinho antigo, né, como um modelo mais novo, que é a programação orientada a objetos, que vocês vão ver na próxima disciplina, nesse curso ainda. Professor? Muitos alunos aí, o pessoal está comentando muito sobre dúvida nas atividades dessa semana. Eu acredito que muito dessa dúvida é a interpretação da questão. Eu vou tentar, assim, ser bem breve, mas tentar esclarecer alguma coisa em relação a essas questões, tá? Das 4 questões, pessoal, a primeira, dado 2 números, mostrar em ordem crescente, verificar qual é o maior, mostrar o maior primeiro e o menor depois. Daí ninguém teve essa dúvida. A dúvida está nas questões 2, 3 e 4, tá? Mais especificamente na 2 e na 4. Na questão 2, verificar se o número é divisível por 3, 5, mas não por 10. Vocês lembram que o professor Lilo falou como é que verifica se o número é par? Se ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, quer dizer que o resto da divisão é 0. Então, a questão é usar o módulo lá, aquela operaçãozinha de divisão e checar se o resto é 0. Vocês vão resolver a questão, tá? A questão 3, pessoal, verificar se o número é primo ou não. Retornar ali, uma coisa que vocês vão precisar também é aquelas operadores relacionais ou operadores lógicos, um dos dois. Porque você tem que fazer um E e OU. E como é que faz um E? 2 E's comerciais. Como é que faz o OU? 2 pipeline, né? Então, um número é divisível por esse e por esse, ou não por esse. Então, você tem que fazer uma expressão lógica que te resolva esse problema. Acho que o problema maior aí não é nem calcular o resto, é até como formar essa expressão lógica para atender essa questão 2. Professor, continue aí. Verificar se o número é primo ou não.
Não sei se vocês tiveram esse conceito, mas um número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo, apenas. Ele não pode ser divisível por outros números. Então, imagina, o 4 é um número que é divisível por 1, divisível por 2 e por ele. Então, ele não é um número primo, tá? A ideia, pessoal, é vocês bolarem uma forma de fazer uma repetição que cheque todos os números tentando dividir por esse para ver se o resto é zero. Se vocês encontrarem alguém que divida ele antes de chegar nele mesmo, significa que esse número não é primo, tá? Então o 7, vocês vão ver que ele só é divisível por 1. Se você tentar dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, não vai dar o resto zero na divisão por módulo. Então vocês vão identificar que o 7 é um número primo. Então vocês vão ter que fazer uma repetição para checar isso. E por último, a questão 4, pessoal, ler dois números A e B, aqui está perguntando para calcular A elevado a B, a potenciação. O que é um número na potenciação do outro? 2 elevado a 3, significa 2 vezes 2 vezes 2. É a multiplicação do 2 3 vezes. A elevado a B, vocês vão entrar com um número para A e com um número para B. O número A deve ser multiplicado por ele mesmo, quantas vezes vocês identificaram o B. Por exemplo, se no A for o 3 e no B for o 4, você vai multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes, tá? Essa é a ideia da resolução dessa questão, tá bom, pessoal? Talvez essa interpretação pudesse estar dificultando, mas eu acredito que é uma questão de cálculo e usar os recursos de repetição, que é o principal nesses exercícios. Pessoal, antes, voltando, eu tinha falado isso na aula passada também, a questão de desenvolver, de técnica de programação, é muito legal você apenas ver o código, ver o conceito. Mas, como falei, a gente tem que praticar. A gente coloca esses programas, esses exercícios, essas atividades aí, é apenas um pequeno espaço. Mas o legal mesmo é você pegar aquele conjunto de exercícios que tem no guia de caderno de estudo, que tem na internet, e começar a brincar mesmo de tentar resolver esses problemas. E, novamente, nós estamos aqui para auxiliá-los, nós professores, nós tutores aí também, não só no conteúdo que está ali específico, mas você pode perguntar qualquer coisa relacionada aos algoritmos que nós temos aí no mercado. Pessoal, muito obrigado por essa aula. Uma coisinha rapidamente, pessoal, na questão da atividade dessa próxima semana, o item A é para calcular a diagonal, tá? Está especificado diâmetro, mas na verdade é diagonal. É diagonal, isso aí. E no item C, quando fala de identificar o valor da área do círculo, na verdade é o valor da área do quadrado, tá? Então observem isso daí, que foi um pequeno erro no ajuste da questão. Gente, muito obrigado e até mais. Muito obrigado. Boa noite.